Boa tarde a todos e todas, aqui para a defesa do trabalho de conclusão da pós-graduação do aluno Wagner Cardoso de Jesus. Eu, na condição de orientadora, cumprimento o pós-graduando e agradeço a presença aqui da doutora Úrsula Gonçalves Teodoro de Souza e do doutor Elson Pereira de Oliveira Bastos, que atenderam ao convite para participar aqui dessa banca com esse tema que considero muito relevante e creio que trará aí uma luz para os futuros casos concretos que poderemos ter com este tema. Obrigada também ao servidor Anderson, que está aqui nos auxiliando pela Emeron. Sem mais delongas, passo a palavra ao Wagner para a sua apresentação. Eu cumprimento a banca, conforme as palavras da professora mestre orientadora. E, bom, nós vamos discorrer, então, sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A Lei 13.146 de 2015. Esse estatuto, ele veio para proteger, e ele conseguiu proteger as pessoas com deficiência, né, os destinatários da norma, ou ele causou uma desproteção jurídica, né? Na verdade, o tema até ficou com uma incógnita, porque é um tema que nós consideramos como muito nebuloso ainda, que ainda depende de muita construção doutrinária e jurisprudencial a respeito. Ainda é uma área muito nova que não tem ainda muita coisa sedimentada, né? Tem muitas divergências, conforme nós vamos ver. Bom, então, qual é o objetivo desse trabalho, né? O objetivo é fazer um resumo da Lei 13.146, que é o denominado Estatuto da Pessoa com Deficiência, principalmente para tentar identificar os reflexos diretos e indiretos que essa norma causou sobre o ordenamento jurídico, né? Ou se ele foi mais protetivo ou, de repente, desprotetivo, né? E também com uma pequena análise sobre a Convenção de Nova York, já que é a Convenção de Nova York que deu uma roupagem, né, internacional para a temática dos direitos da pessoa com deficiência. A Lei 13.146, na verdade, ela foi uma decorrência da Convenção de Nova York. Então, a Convenção acabou estabelecendo as balizas, né, os fundamentos para a nova legislação brasileira. Bom, esses documentos, tanto a Convenção de Nova York quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são os principais marcos regulatórios relativos a essa temática. Então, é muito importante que a gente tenha uma panorâmica, uma visão muito especial sobre essas duas normas quando se relacionar à questão das pessoas com deficiência, né? O trabalho ele considerou tanto a questão da jurisprudência que está se firmando, quanto a doutrina que está também se formando sobre o assunto, já que não tem nada pacificado. Muita coisa não está pacificada ainda. Bom, o que é a Convenção de Nova York, então? A Convenção de Nova York, ela foi firmada na cidade de Nova York, né, como o próprio nome diz, no dia 30 de março de 2007. Né? Ela tem a parte de regulamentação e tem um protocolo facultativo. Esse protocolo facultativo está mais relacionado com as medidas de verificação, de apuração de irregularidade pelos estados. É um pouco mais punitiva do que a própria legislação, a parte dogmática, né? Bom, essa convenção, ela foi assim, ela fez uma revolução sobre o assunto, porque ela trouxe alguns termos novos e algumas obrigações dos Estados partes nessa temática. Essa convenção, ela se firma também em vários documentos internacionais, vários tratados que tinham sido firmados
pelas nações envolvidas, como a Carta das Nações, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, dentre vários outros documentos que aqui não dá para mencionar todos. O objetivo da Convenção, conforme o seu artigo 1º, é promover o exercício pleno e equitativo dos direitos humanos e as liberdades de todas as pessoas com deficiência, promover o respeito à sua dignidade, reforçar a ausência de distinções entre essas pessoas e as demais pessoas consideradas normais pelas correntes mais antigas, né? Não que exista isso. Bom, essa convenção ela foi ratificada, né, pelo Decreto Legislativo 186 de 2008 e foi internalizada pelo Decreto Executivo 6949 de 2009. Como ela foi aprovada com status, ela foi aprovada com o mesmo procedimento das emendas constitucionais, ou seja, 3/5 dos votos, nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, ela adquiriu, conforme a doutrina e a jurisprudência já se manifestaram, ela tem status de norma constitucional, ela tem o mesmo status da Constituição Federal, servindo, inclusive, como parâmetro de controle de constitucionalidade das demais normas infraconstitucionais. Bom, e por que a convenção, né? Por que esse estatuto? Bom, a gente tinha um modelo antigo de deficiência, que era o modelo médico. O modelo médico, ele tratava a deficiência como uma doença, né? Como se a pessoa com deficiência, ela fosse o problema, como se ela fosse a problemática, e ela precisasse de uma cura, né? E enquanto não houver essa cura, não tem muito o que fazer. Então, isso até a década de 60, mais ou menos, foi se reconstruindo esse conceito, e aí a Convenção de Nova York, né, e toda a doutrina internacional passaram a entender de um modo totalmente diverso esse, né, considerando que, na verdade, a deficiência ela está mais relacionada à sociedade em que essa pessoa está dita deficiente, está inserida, do que necessariamente nela mesma. Então, na verdade, passou-se a um modelo social de deficiência. Ou seja, o problema é a sociedade. É a sociedade que cria barreiras e que não retira essas barreiras, de modo que a pessoa com deficiência ela se torna deficiente. Porque se não houvesse as barreiras, ela conseguiria exercer os seus direitos em igualdade de condições, né? A própria Convenção de Nova York, ela define a deficiência como pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que, ao interagir com algumas barreiras, essas barreiras impedem a sua participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ou seja, são as barreiras que existem que tornam a pessoa deficiente. De modo que, dependendo da barreira, uma pessoa vai ser deficiente e a outra não. Bom, a Convenção de Nova York, ela reformula vários conceitos e cria alguns conceitos novos, exatamente para fundamentar os estados quando forem regular a matéria. Então, ela fala sobre adaptação razoável, né, que são os ajustes necessários para que retire essas barreiras. Ela fala de desenho universal, que é a concepção de produtos e ambientes, programas, serviços que todas as pessoas possam usar, né? Inclusive as pessoas com deficiência, tá? Só que como a Convenção de Nova York ela é um documento mundial, né? Ela não tem essa especificidade que é necessária a cada estado. Então, ela determina no seu artigo 4º que os estados promovam as necessárias alterações legislativas para que a convenção tenha o seu efeito, né, que de fato haja essa igualdade de condições para as pessoas com deficiência. E aí surge, então, no Brasil, a Lei 13.146, que faz diversas modificações em várias legislações, seja no Código Civil, Código de Trânsito, Lei da FGTS, a Lei de Licitações. Ela vai fazendo várias modificações buscando promover essa igualdade de condições para as pessoas com deficiência, o que até então está correto, né?
Ela define o que é, o Estatuto define o que é tecnologia assistiva, o que são barreiras atitudinais, né? São atitudes que oferecem resistências, né, injustificadas às pessoas com deficiência. E aí, a acessibilidade, ela é muito importante, porque não só ela é revista, como ela passa a ser um critério de, até para concessão de alguns benefícios, como, por exemplo, a renovação de concessão de concessões, permissões e autorizações públicas, financiamento de projetos com recursos públicos, ou seja, as entidades, os órgãos, pessoas jurídicas de direito privado que não tiverem projetos e programas de acessibilidade, elas podem ter restringidos os direitos que outras pessoas, que outras empresas e órgãos teriam, né, na obtenção de alguns benefícios dos poderes públicos. O Estatuto ele vai fazendo várias modificações, várias previsões relacionadas à vida, à igualdade, à saúde, à habitação, educação, moradia, família, assistência social, acesso à informação, cultura, políticas públicas, direito eleitoral, né? Tudo visando que haja essa mudança de cultura, né? Essa mudança social, visando retirar essas barreiras. Os locais de trabalho devem ser acessíveis e inclusivos. No âmbito de habitação, deve haver uma destinação, uma reserva de 3% para habitações de pessoas com deficiência. Né? Na educação, deve haver o sistema educacional inclusivo durante toda a vida, seja no ensino fundamental, médio, superior, né? A política pública, a participação pública, né? Com os direitos de votar, de ser votado, de ter o seu direito de participação, a cidadania, né? Na assistência social, no Código de Trânsito, vai sendo feitos várias modificações nesse sentido. Bom, o mais importante, o que nós achamos uma maior divergência, ou talvez o maior prejuízo, né, essas outras alterações foram muito benéficas. O que acontece de mais grave, né, e que vai demandar um debruçar maior sobre da jurisprudência, da doutrina, com relação às modificações que foram feitas no Código Civil, especialmente em relação à incapacidade civil e à prescrição. Né? São talvez os dois principais gargalos, os dois principais dilemas que vão ter que ser resolvidos. Bom, com relação à mudança da capacidade civil, né, promovida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto ele retirou algumas previsões que haviam no artigo 3º e no artigo 1767 do Código Civil, de modo que hoje, antigamente, a deficiência era motivo de incapacidade absoluta. Foram retiradas todas as menções que existiam em relação à enfermidade mental, deficiência mental, excepcionalidade, desenvolvimento mental. Então, foram retiradas todas essas previsões do artigo 3º, e hoje, como absolutamente incapazes, só restaram as pessoas menores de 16 anos. E essas previsões também não foram lançadas na parte da incapacidade relativa. Então, o que aconteceu, então? Não é mais causa de incapacidade, esses termos não são mais causas de incapacidade, e as pessoas deficientes, né, pessoas com deficiência, elas passam a ser, então, conforme a doutrina e jurisprudência majoritária, passam agora a ser, né, desde 2015, passam a ser plenamente capazes. Né, plenamente capazes para realizar em todos os atos da vida civil. Isso a princípio, né, a priori. Né, embora exista a possibilidade de a tomada de decisão apoiada, que é um instituto que foi criado, e a ação já conhecida de interdição. Bom, então, com essa promoção, dessa retirada da incapacidade, da deficiência, né, e do discernimento, e
e da excepcionalidade, as pessoas com deficiência passam a ser plenamente capazes. Quais são os grandes problemas que vão surgir aqui, né? O primeiro é com relação à responsabilidade civil. Por quê? Porque eu vou adiantar um pouco aqui pelo tempo. O que acontecia? O artigo 928 do Código Civil diz que o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Bom, se a pessoa com deficiência deixa de ser incapaz, ou seja, ela está em igualdade de condições com as demais pessoas, o que acontece com elas em relação à responsabilidade civil? Bom, elas passam a ser, então, pessoalmente responsáveis. Né? Não existe mais a possibilidade de se alegar outras pessoas para responderem por elas, como o curador, né? Ou a pessoa que estaria responsável por elas. Não tem mais isso, né? Já que, pelo fato de ter sido retirada a incapacidade, então elas estão em igualdade de condições com as demais pessoas, e, portanto, seria até uma discriminação dizer que elas não respondem pelos prejuízos que causaram, no sentido de que a gente estaria causando uma discriminação, uma ofensa, ao dizer que ela não é capaz de responder pelos seus próprios atos. Isso, por si só, seria uma discriminação. E como que vai ser resolvido isso? Bom, a jurisprudência e a doutrina vão ter que resolver, né? Mas o que deixa inicialmente, o que fica inicialmente como estranho, né, é o fato de que elas não são mais incapazes e o estatuto não regulou expressamente como ficaria a questão da responsabilidade civil pelos atos que elas praticaram. Então, legalmente falando, em termos literais, né, as pessoas com deficiência passam a responder pessoalmente pelos seus atos, como qualquer outra pessoa. Certo? Bom, com relação à prescrição, é um outro problema grave, porque o artigo 198 dizia que não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º. Só que o artigo 3º agora não tem mais os incapazes, não tem mais as pessoas com deficiência no seu rol. Logo, em termos literais, em termos legais, dentro do que está no Código Civil, as pessoas com deficiência não teriam mais o seu impedimento do decurso de prescrição, pelo fato de que foi retirada a causa interruptiva e impeditiva do fluxo prescricional. Então, essas pessoas passariam a sofrer com a prescrição. Né? E aí, para resolver esse problema, algumas teorias surgiram, né, e estão debatendo sobre isso. Na revisão bibliográfica que nós fizemos, há 3 principais teorias. Né? Uma, mais literal, dizendo que, como a gente acabou de falar, não teria mais a causa impeditiva, então, a gente teria o prazo correndo normalmente, né, e elas seriam afetadas pela prescrição. Uma segunda corrente que diz que não correria prescrição para elas, pelo fato de que a Convenção de Nova York tem status constitucional e o Estatuto da Pessoa com Deficiência tendo força de lei no mesmo patamar que o Código Civil, eles não poderiam, principalmente o Estatuto, por defender, proteger as pessoas com deficiência, ele não poderia ir contra essas pessoas, retirando a proteção, né, a causa impeditiva e interruptiva do prazo prescricional. Então, o Estatuto tende a proteger essas pessoas, então, logicamente, ele não poderia permitir que o Código Civil autorizasse o decurso do prazo prescricional. Seria uma contradição lógica.
não necessariamente legal, mas lógica, né? Ou seja, finalística da norma. E, obviamente, inconstitucional, no sentido de que a Convenção de Nova York tem status constitucional. O Cristiano Farias, né, os doutrinadores Cristiano Farias e Nelson Rosenwald, eles buscam um equilíbrio e eles remetem a uma legislação que existia no Código de França, em 1804, que era a teoria de que contra aqueles que não podem agir, não pode correr prescrição. Que é a ideia de que, se eu não tenho condições, eu não tenho ciência do meu direito de agir, não poderia correr a prescrição. A prescrição teria como condição de exercício, de curso de prazo, que eu possa me manifestar, que eu possa buscar esse direito. Então, uma pessoa em coma, uma pessoa que não tenha discernimento mental suficiente para saber do seu direito, saber que tem aquele direito, ela não poderia sofrer o fluxo prescricional porque ela não sabe que tem esse direito. Bom, o que a gente capturou por tudo que a gente pesquisou, né, pelo que está sendo decidido nas decisões mais recentes, é de que, se houver, na verdade, não utiliza uma mistura das três teorias. Seria a ideia de que, se a pessoa não tem o discernimento, né, o discernimento para entender o seu direito, para praticar aquele ato, ela não poderia sofrer o decurso da prescrição. Isso é o que está sendo mais reconhecido nas decisões judiciais ultimamente. E é isso. Obrigada, Wagner. Usou o tempo total ali, hein? Quanto tempo? Foi, deu certinho aqui, ó, pelas minhas contas, 20 minutos. Eita. Passar a palavra, então, ao primeiro avaliador, o doutor Elson Pereira de Oliveira Bastos. Suas considerações. Muito obrigado. Eu cumprimento, em primeiro lugar, a presidente da banca, a doutora Eni, também a doutora Úrsula, né, nossa colega da Emeron, que participa dessa nossa banca de apresentação do trabalho de conclusão do curso. Minhas amigas também, tanto de profissão quanto de academia, prazer estar aqui com vocês. A doutora Emil eu vejo mais facilmente, né? A doutora Úrsula muito dificilmente, porque ela trabalha em Porto Velho. Uma satisfação vê-la aqui, viu, Úrsula? Cumprimentar também o acadêmico Wagner, né? Pelo esforço, né? Pelo desempenho, pelo comprometimento aí com a pesquisa e com o curso fornecido pela Emeron, né? Coroando, então, todo esse percurso, né, que tanto a Emeron planeja, né, e coloca à disposição dos estudantes do estado de Rondônia, né, oferecendo professores, oferecendo oportunidades para que, né, a pesquisa ocorra, o conhecimento seja disseminado, né, e eu fico muito feliz de estar aqui participando e ver o fruto, o resultado dessa conjugação de esforços, né, a Emeron de um lado, criando condições e estruturas para que isso ocorra, e o estudante do outro, né, empenhado, dedicado, se esforçando. A gente sabe que não é fácil, existem, né, as dificuldades, as agruras da vida, né, normais para sobreviver, enfim. Mas você, Wagner, já é um vencedor, né, porque consegue chegar nessa fase final, apresentar o seu trabalho, e dizer, então, que é um belíssimo trabalho, tá, Wagner? Eu fiquei muito entusiasmado com a leitura do teu trabalho, achei muito interessante. O título já foi intrigante, né? E aí é muito interessante como é que essas coisas realmente afetam o nosso psicológico, né? Quando o título te chama a atenção, parece que você tem mais vontade, né, de querer saber o que está ali, enfim, a curiosidade é maior.
Eu acho que é por isso que o pessoal do marketing tem muito essa coisa, né, dos nomes chamativos, daqueles nomes assim que atraem a atenção da gente. E o teu título tem essa característica, né, porque quando você coloca lá desproteção, proteção e desproteção, mas eu pensei, poxa, mas é um estatuto para proteger, como é que ele pode estar falando de desproteção? Que negócio é esse? Deixa eu ver o que está acontecendo. E aí eu fui ler, e para minha grata satisfação, né, encontrei uma exposição muito minuciosa da Convenção de Nova York, do Estatuto, né, do Código Civil, e dessa discussão que você acabou de expor aqui oralmente para nós, que só corrobora aquilo que foi a sua pesquisa escrita, né, bibliográfica, né, Wagner? O Wagner, eu tenho que cumprir o protocolo, né, e até para te prestigiar também, porque eu acho importante prestigiar um acadêmico que fez uma pesquisa tão densa, né, tão importante e com repercussão prática. E digo por mim, tá? Isso aqui vai me ajudar muito aqui nos meus processos, tá? Tem muita coisa interessante aqui que já vai iluminar novas decisões doravante. Crédito para o doutor Remy, tá? Então, parabenizá-la, né, Remy, pela orientação, sem dúvida. Então, para te prestigiar, eu gostaria, assim, de ouvir um pouquinho mais, então, sobre a tua pesquisa, né? Mas antes de pedir a continuidade da tua contribuição, eu queria só salientar o seguinte, a pesquisa mostra como a gente tem dificuldade de conciliar realidade e teoria, né, Wagner? Pelo menos essa é a minha percepção. As coisas mudam, porque o mundo é dinâmico, a vida é dinâmica, e nesse mundo atual ela é uma dinâmica exponencial, porque a evolução é muito mais frenética, muito mais rápida, né? E a gente fica preso a teorias, a institutos, né, que foram concebidos há muito tempo e que não consegue evoluir juntamente com a realidade social, né? A gente sabe desde o início do curso de Direito que o direito caminha atrás dos fatos, né, tentando regular. Mas, assim, isso ficou tão distante, né, Wagner? Porque, antigamente, essa evolução era muito próxima, então as coisas mudavam muito lentamente e o direito ia acompanhando ali, não criava tanta lacuna, tanto abismo entre aquilo que é a teoria e aquilo que é a realidade. Mas isso se mostra hoje, nessa tua pesquisa, em várias outras que a gente observa, é diferente, uma nova realidade, né? Num curto espaço de tempo, a gente consegue ver como a teoria fica extremamente defasada e gera muito problema para poder adequar. E o direito não deixa de ser, né, uma macro-teoria sobre a regulação da vida na perspectiva jurídica, e esse ponto é muito importante, né? Então, assim, você abordou as teorias que estão discutindo sobre o reflexo, né, da proteção às pessoas com deficiência no que toca, né, aos negócios jurídicos por ela realizada e também a responsabilidade civil, né, delas. Em relação particularmente aos negócios jurídicos, né, eu gostaria de ouvir, assim, com base nessa tua pesquisa, com base nessas teorias que você analisou, qual é a tua percepção, né? Eu gostaria de saber, assim, já que você fez uma pesquisa tão densa, tão importante, tão relevante, qual é a tua posição? Que teoria você acha que é mais importante? Ou que aspectos de teoria você acha que é mais importante? Ou quais aspectos dessas teorias podem relacionar para atender essa demanda de proteção à pessoa com deficiência, né? Que é uma demanda de alguma data, mas que isso consolidou recentemente com essa convenção e com o estatuto, né, da pessoa com deficiência, que tem estatura constitucional, né? Precisa ser feita aí uma interpretação se não conforme a Constituição, conforme a Convenção, né? Acho que é algo mais ou menos assim. Então, eu gostaria de ouvi-lo, e aí eu te dou essa oportunidade para te falar o que você pensa, porque, assim, não é comum.
a gente ainda vê que na academia tem muita limitação sobre a pessoa expor os próprios pensamentos, né? E às vezes a gente tem essa dificuldade e fica repetindo muito, e talvez o trabalho criativo fique um pouco bloqueado, tá? Então, eu queria permitir que a tua criatividade seja exposta e você possa, então, dar a tua opinião sobre esse reflexo. Você acha que protege, que não protege? Se não protege, o que deveria ser feito para proteger, Wagner? E com isso eu encerro a minha participação, te parabenizando e agradecendo a oportunidade. Muito obrigado. Então, assim, eu que agradeço, na verdade, até pela pergunta e pela possibilidade de expor um pouco fora do trabalho, né? Eu tive que me ater aos limites do trabalho, porque, assim, como o senhor mesmo disse, isso dá muito pano para manga, né? Como diz o ditado, isso dá muito pano para manga. Eu até tinha comentado com a doutora orientadora que esse estudo ele demanda até uma análise constitucional, porque a Convenção de Nova York ela tem força constitucional, ela é como se fosse uma emenda, né? Ela está no mesmo patamar das emendas constitucionais, né? Ela incorpora na Constituição. Então, ela é controle de constitucionalidade, ela serve como parâmetro de controle de constitucionalidade, inclusive em relação tanto ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque ele é uma lei infraconstitucional, como ao Código Civil. Então, na verdade, agora o ideal seria, na verdade, o STF se manifestar, porque isso eu entendo que e aí, assim, já vou para a minha opinião, o Estatuto, até comentei isso uns 15 minutos antes da gente entrar na sala aqui, comentei com a professora, que a impressão que eu tenho, né, minha opinião, é que houve uma ânsia, houve um despreparo legislativo para fazer esse estatuto, porque a convenção estabeleceu os parâmetros, né, deu o direcionamento, deu as balizas, né, falou, ó, você vai por aí, né, Brasil, na hora que você for editar a sua norma, o seu estatuto, você segue mais ou menos isso aqui. Só que, de novo vem aqueles problemas legislativos, né, parece que o pessoal lá não precisava fazer um pouco mais de audiência pública, precisava consultar um pouco mais, antes de fazer umas coisas mirabolantes aí. Porque, assim, foram lá e alteraram o artigo 3º. Tá, alterou o artigo 3º, beleza. Colocou todo mundo como capaz. Todos os deficientes agora são capazes. Toda pessoa a pessoa que não tiver discernimento mental, ela também é capaz. O excepcional é capaz. A pessoa que não tem nenhum discernimento mental é capaz. Então, assim, como assim? Né? Como assim? Então, uma pessoa com síndrome de Down, ela tem condições iguais de fazer um negócio jurídico com uma outra pessoa? Ainda mais que, às vezes, nós considerados normais, né? Assim, não somos tidos como pessoas com deficiência. Eu estou evitando o termo normal aqui, porque tá errado esse termo. Mas é que não tem um outro para dizer como seria, né? Enfim. Mas se até nós somos enganados muitas vezes, o senhor pode comprar um carro e, de repente, o cara vai lá e esconde um defeito oculto, né? Para isso mesmo que existe a ação de evicção. Né, existe o direito de evicção. Então, se nós, né, que temos, vamos dizer assim, um pouquinho mais de condições iguais, se nós somos enganados muitas vezes, nós muitas vezes compramos gato por lebre, né? O que dirá de uma pessoa que tenha discernimento mental reduzido, com síndrome de Down, com um autismo, ou algum outro tipo de redução. Então, é complicado isso, dizer que elas são capazes, no mesmo parâmetro, no mesmo nível, no mesmo patamar que todo o resto das pessoas. Eu acho que o Estatuto deveria ter se preocupado um pouco mais, que não é bem assim. A prática, como o senhor falou, não é bem assim. A realidade não é assim. O ideal no plano das ideias
né? No mundo platônico é assim. Esse é o ideal que nós temos que construir. E eu acho, assim, o Estatuto e a Convenção, eles foram muito felizes na parte de que eles tentam, qual é o objetivo deles? É mudar a sociedade, é mudar o entendimento da sociedade. Veja, o modelo de deficiência não é mais a pessoa com deficiência ser doente. Não é ela que tem uma deficiência, não é ela que tem uma doença, não é ela que precisa de cura. É a sociedade que não que impõe barreiras. Impõe barreiras com atitudes arquitetônicas, barreiras de várias formas sensoriais que tornam essa pessoa impedida de exercer a vida plena. Então, não é bem assim. No mundo ideal, pode até ser assim, mas no mundo real não é. Então, as pessoas com deficiência, e as pessoas com discernimento mental reduzido ou inexistente, elas não têm a mesma condição que nós, não tem. Não tem. Então, precisa sim, o Estatuto precisava ser um pouco mais claro, um pouco mais protetivo, um pouco mais proativo em relação ao que ia acontecer, aos casos em que ia acontecer. A gente sabe que a lei não é obrigada a prever tudo. Isso aí cabe à jurisprudência. Mas que a lei também não pode dizer, não, deixa o judiciário resolver, tem que ter segurança jurídica. Então, assim, a gente pôde ver no trabalho que não existe uma teoria que consiga resolver satisfatoriamente o problema. Porque a gente tem a lei dizendo uma coisa, ela chega e fala, beleza, é igual a todo mundo. A pessoa com deficiência é igual a todo mundo, a pessoa sem discernimento é igual a todo mundo. Só que aí você retira a proteção prescricional, você retira a possibilidade de anular um negócio jurídico, você retira vários direitos, coloca ela no meio de um tiroteio. E ela não tem proteção, a não ser o judiciário. Então, eu vejo que o Estatuto falhou um pouco, sim, na questão da responsabilidade civil, na questão da prescrição, na questão do casamento, porque não deu tempo de falar, mas o casamento, ele foi, a ausência de discernimento também foi retirada daquelas hipóteses que anulavam o casamento. Então, agora, teria que ir por outro lado, teria que alegar erro, dolo, coação, algum outro daqueles outros defeitos do negócio jurídico, segundo a letra da lei. Mas aí, eu até mencionei aqui na apresentação, anotei, para falar, já tem decisões já dizendo que se ela não tem discernimento, ela não tem como entender a estrutura do casamento. Então, ela não tem como dizer que ela consentiu com o casamento se ficar constatado judicialmente, mediante as provas, de que ela não tinha condições de entender o que ela estava fazendo. Muito obrigado, Wagner. Devolvo a palavra, doutora Emília. É um tema bem apaixonante mesmo, né? Obrigada, doutora Elson, pelas suas contribuições e pela resposta aí do Wagner. Passo a palavra à doutora Úrsula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Eni pelo convite, Elson por estar aqui conosco. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, nossos colegas, né, estamos juntos no doutorado, viu, Wagner? Então, em todo momento a gente debatia, estava junto em grupo, então realmente para mim é um imenso prazer. E Wagner, o teu tema do TCC maravilhoso, eu amei, eu adoro falar sobre essa questão com meus alunos, e eu vou pontuar que tua fala, assim, ela é muito parecida com o estarrecimento que os juízes sentiram quando chegou o estatuto. Porque, assim, a gente ficou estarrecido, assim, mas a gente tinha tudo assim, não podia nada, a gente ficava tranquilo porque a pessoa com deficiência não podia nada e tinha que vir a juízo para ter autorização. Então, assim, a gente se sentia, plena, que eu estava totalmente protegido. Aí você trouxe um conceito muito interessante, que é a partir do conceito que a gente tem que, talvez, olhar e desmistificar algumas paradigmas que nós estamos olhando. Quando nós saímos do paradigma biomédico,
que tudo é doença, que como é doença, eu tenho que tutelar todo mundo, porque se ele me procura porque está doente, para um paradigma social, no sentido de que cabe à sociedade estabelecer igualdade, e se a pessoa é uma pessoa com impedimentos, cabe à sociedade minorar esses impedimentos, a visão é outra. A visão é outra. Por isso, assim, eu não sou normal. O que é normal? Você até começou a falar assim, não, está errado eu falar normal. E na verdade, por que é normal? Né? Não tem um padrão de normalidade. Se a gente colocar todo mundo em lupa, não existe padrão algum. Né? O que está estabelecido dentro de parâmetros de segurança, do que cabe a gente fazer, a gente considera normal. Agora, a normalidade é um padrão biométrico. Por isso que quando a gente olha esse paradigma, todo momento a gente tem que refletir, igual você fez. Ah, a gente não pode falar normal. Realmente não pode falar normal. O parâmetro hoje é pessoas com impedimentos. Sem mais a opressão biomédica, porque eles consideram opressão dizer se eu sou plena ou não sou plena. Eu sou um ser humano pleno. E naquilo que eu tenho necessidades específicas, eu preciso do juízo, eu preciso da decisão assistida, eu preciso de alguém que me apoie somente naquilo que for necessário. Claro que quando você olha a pessoa com pouco discernimento, por causa da capacidade cognitiva dela, e aí se a gente entra dentro do normal, a gente também abre um leque enorme, eu percebo que a tua preocupação é nesse público das pessoas com impedimentos, né? Aquelas pessoas que têm menor capacidade de cognição ou aquelas que não o possuem. E é que eu estava pensando, porque assim, talvez você não tenha pego essa fase, mas acho que o Elson e a Eni tiveram muitos casos da família ter pedido autorização para laqueadura porque a senhora, que já tinha 5, 6 filhos, não tinha condições de cuidar dos filhos, mas mesmo assim estava tendo filhos, né? Pessoas com impedimentos realmente cognitivos, e pelo menos lá em Ariquemes, por ano eu pegava uns 4 ou 5 de alvará judicial para realização de laqueadura em mulheres, né? Porque a família já não conseguia mais cuidar dos filhos que ela gerava. Mas ela, quando a gente falava com ela, e ela tinha capacidade de se manifestar, ela falava que gostava de ter filhos. Então, essas questões que para nós, às vezes, assim, choca, mas são pessoas, porque assim, quando a gente vê no paradigma social e a gente observa que houve uma amplidão maior sobre as pessoas com deficiência, você olha no paradigma social, aí ali está incluídas pessoas portadoras de nanismo, pessoas monoculares, pessoas com alguma deficiência motora, e que você vai transitar com essa pessoa na rua e você não vai considerar que ela possui alguma necessidade específica além da própria que você precisa. Então, essa opressão ao corpo para dizer que uma pessoa é menos capaz de decidir as questões corriqueiras da vida dela é que a gente tem que quebrar, viu, Wagner? E nesse sentido, eu acho assim, por isso que essa temática é importante, porque todo momento é quebra de paradigma. Por quê? Quando vai chegar lá no colo da Emi ou no colo do Elson, uma questão pedindo uma nulidade, dizendo que a pessoa estava doente, que a pessoa estava sem condições, estava lá na UTI e mesmo assim anuiu com uma procuração, que a pessoa ela era portadora de um síndrome de Down ou de uma deficiência mental que não lhe dava capacidade, aí a gente adentra essa preocupação que você falou, principalmente da prescrição, né? Porque você não sabe, aparentemente houve um desfalque de proteção para que
elas fiquem mais suscetíveis a determinados fraudes e estelionatos, principalmente aquelas pessoas que possuem, por algum motivo, herança ou algum bem jurídico, né? E isso, por isso que esse critério, esse paradigma social precisa realmente de um aparato social, um aparato comunitário a essas pessoas que estão acompanhando aqueles que possuem esses impedimentos. Fora isso, Wagner, eu gostaria só de contar com as questões formais mesmo do teu trabalho, que eu achei muito rico. Você fez um trabalho riquíssimo, belíssimo, detalhista, você tem uma redação muito agradável, é gostosa a leitura. É gostosa a leitura, não uma cultura, não uma leitura maçante, uma leitura gostosa, agradável. Eu queria pontuar o resumo. No resumo, Wagner, é onde você atrai o leitor para aquilo que você vai falar. Então, ali no resumo, você também tem que dizer a tua conclusão, por exemplo. Falar sobre quem são os doutrinadores que estão balizando o teu trabalho, entendeu? Você colocou o objetivo, ficou legal, ficou ótimo, né? E colocar uns pontos, colocar uns doutrinadores e colocar qual que é a tua conclusão. E eu achei interessantíssima o questionamento do Elson, porque eu senti também no final, eu sempre falo para os meus alunos que assim, a conclusão é a tua parte criativa. Você faz todo o trabalho, chega na conclusão, você vai falar para mim, tá bom, agora você vai me dizer na conclusão o que você quer dizer. Como deveria ser? E aí, assim, é importante nessa hora, assim, é como se você desse resposta para você, aquela pergunta daquele problema que você formulou lá no início, né? Tá bom. Você concluiu que é uma desproteção jurídica, pelo que eu entendi, para as pessoas com menor discernimento cognitivo. O que você propõe? E a minha pergunta é essa para você. O que você propõe? Então, na verdade, nas considerações finais, a minha ideia foi realmente deixar essa dúvida, porque, assim, o espaço da monografia na pós-graduação, ele é meio limitado, né? A gente estuda isso que é meio limitado, diferente de uma tese de mestrado e tal. Então, eu tive que me ater mais ao que tinha sido estabelecido dentro do texto. E aí acabou que, como na verdade não tem uma conclusão, né, não tem assim nada fechado, não dá para dizer assim, tem uma súmula, ou tem já um entendimento, né, já tem um entendimento pacífico, ficou meio limitado a fazer as considerações finais. Embora eu coloquei de uma forma meio enigmática mesmo, porque a gente entendeu que isso vai ficar a cargo da jurisprudência. Se vai, de repente, ter um controle de constitucionalidade, se isso vai chegar ao STF como uma questão constitucional para verificar se vai fazer uma interpretação conforme com redução de texto, sem redução de texto, enfim, essa questão vai ficar muito em aberto. E, assim, a desproteção, como a gente comentou antes, num geral, né, a ideia do Estatuto da Convenção é protetivo, realmente é protetivo. E ele estabelece vários parâmetros, né? Até questão de desempate em licitações, por exemplo, se a empresa ela tem alguma política de incentivo, ela tem um projeto arquitetônico, ela tem todos os requisitos de acessibilidade, igual o Estatuto prevê, né? Isso é um requisito, serve como critério de desempate numa licitação. Para conseguir uma permissão, uma autorização, uma concessão, também ter projetos de acessibilidade. Então, o Estatuto e a Convenção, eles têm um caráter, e eles, de fato, são mais protetivos, né? Porque a ideia é de realmente modificar a sociedade para esse modelo social de deficiência, de que
o poder público, né, o Estatuto fala até das pessoas jurídicas de direito privado, né, as empresas, que elas também têm que buscar desenhos universais, tecnologia assistiva, acessibilidade. Então, está todo mundo envolvido, é a sociedade toda envolvida, né? Fala também, tem previsões também sobre quem deixar de cumprir isso, ou quem descumprir essas determinações, por exemplo, deixou de dar um atendimento prioritário, deixou de fazer a reserva de habitação, deixou de conceder determinado direito que está previsto lá em relação à pessoa com deficiência. Existem punições, existem medidas judiciais e administrativas que podem ser tomadas. Então, ele é protetivo. A intenção, eu vejo que ele atinge a intenção dele. Realmente só essa questão, esses pequenos detalhes que a jurisprudência vai ter que fazer algum tipo de decisão vinculante, um pouco mais estudada, mais cautelosa, mais estudada, mas que também tenha efeito vinculante para evitar essas possíveis discussões que vão ter entendimento de um juiz, entendimento do outro, entendimento de um tribunal, entendimento do outro. Né? Porque a questão da prescrição e da responsabilização civil e da anulação do casamento também, que seria uma outra consequência, isso ainda está muito divergente. No trabalho, a gente foi colocado decisões para vários lados. Então, tem entendimentos de que a interpretação é literal, tem outros que a interpretação é teleológica, e por aí vai. E aí faz uma combinação de interpretações, aí busca uma interpretação constitucional. Então, para onde que a gente vai? Alguém tem que dar uma segurança jurídica, né, nessa questão toda, que, infelizmente, a legislação deixou a cargo da jurisprudência fazer. Muito obrigada, Wagner. Satisfeita. Obrigado, doutor. Obrigada. Nossa, a discussão realmente, todo mundo quer saber o que você pensa, Wagner, sobre o assunto. Colocar isso aí no trabalho. Bom, às vezes, considerações, a gente já conversou bastante, né, durante toda a orientação sobre o assunto. Eu agradeço aí as valiosas contribuições da doutora Úrsula e do Dr. Elcio, que, como eu já imaginava, iam trazer sempre essas ponderações que fazem a gente pensar. Mesmo a gente já tendo falado tanto sobre o assunto e refletido e discutido, eu sabia que eles trariam aí coisas novas para a gente refletir também. Anderson, agora como é que funciona? Nós vamos para deliberação, seria isso? Correto, eu abro uma sala e vocês se retiram, deliberam em segredo e aí voltam, quando estiverem prontos. Aí o Wagner continua aqui. E nós saímos dessa sala por enquanto. Até daqui a pouco, Wagner. Tá bom, obrigado, então. Deve ter... Coração a mil, Wagner? Como é que é? Coração a mil? Cara, vai... meu Deus! Agora é só aguardar, tá no final. Mas porque, assim, é um assunto novo, cara. É diferente de você ter uma coisa assim, que você tem uma certa jurisprudência para te respaldar. Então, você fala, não, eu acompanho a jurisprudência. Mas não tem, cara. Assim, eu tenho até minhas opiniões particulares, mas a doutora voltou. Mas... assim, pelo que ficou no trabalho, assim, pelo que você vê na jurisprudência, você vê na construção, assim, é difícil resolver esse assunto, porque... É espinhoso. A questão da prescrição, igual eu coloquei lá no trabalho. Se você fala que não corre prescrição para as pessoas com deficiência... se não corre prescrição para elas, nunca vai correr prescrição para elas. Estende o direito delas.
Estende demais. Tipo, imagina você fazer uma compra de um veículo e daqui 20 anos o cara vem falando que quer questionar a venda do veículo. Correto. Então, acaba a segurança jurídica. Você compra um imóvel. Aí a pessoa com deficiência... aliás, a pessoa com deficiência compra um imóvel. Aí ela passa 10 anos, ela fala, mas é que eu não sabia que tinha isso aqui, que tinha não sei o que eu podia. E aí entra com ação para desfazer o negócio jurídico. Olha só o absurdo. Uhum. E, de repente, se o juiz ainda pegar e colocar, der procedência à ação, com juros desde a data do negócio jurídico. Compreendo. Entendeu? 10 anos depois, com juros. Então, assim, Sim. a gente precisa de segurança jurídica. O mundo, né, como um todo, em tudo, você precisa de segurança jurídica. Você vai comprar um veículo, ou você vai vender um veículo, você tem que ter uma certa segurança de que essa pessoa só vai questionar a venda do veículo, por exemplo, se de repente ela provar que tinha um vício oculto, entendeu? Que você teve má fé no negócio. Então, isso também tem um tempo, não pode ser indefinidamente 30 anos depois. Então, é bem complicado você falar que não corre prescrição. Só que se você disser que corre prescrição também, tem casos de pessoas que elas não têm discernimento mesmo. E às vezes não tem nem parente para cuidar dela, não tem alguém que chegue para ela e fale, mãe, você foi enganada, pai, você foi enganado, vamos entrar com a ação. Meu filho, mas já passou 10 anos. Pai, mesmo assim, já passou 6 anos, mesmo assim, vamos entrar. Então, é complicado, assim, corre prescrição, não corre prescrição. Aí você fala, não, então vamos fazer o seguinte, a prescrição vai correr se a pessoa tiver discernimento. Se a pessoa tem discernimento, corre. Se a pessoa não tiver discernimento, não corre. Tá. Aí eu, Wagner, tô vendendo alguma coisa pro João. Como é que eu vou saber que o João tem capacidade, tem discernimento ou não? Né? Entendo. Uhum. Como é que eu vou saber isso? A gente agora, então, todo mundo agora vai ter que andar com um atestado de sanidade mental? Já pensou? Você vai comprar um negócio no Mercado Livre. Aí você, antes de comprar, você vai ter que mandar para o vendedor um atestado de sanidade mental para ele ter garantia de que você não está fazendo um negócio jurídico sem discernimento, que você depois vai entrar com ação judicial pedindo anulação. Porque se a gente vai condicionar a ter discernimento, então eu vou exigir isso. Tudo que eu for fazer agora, eu vou exigir das pessoas um atestado de sanidade mental. Não exige nada, Wagner. A gente não lê nem os contratos de adesão Exato. que a gente assina. Então, você entendeu que, assim, essa questão de... E olha que a gente é da prata, a gente é do direito, a gente não lê aquilo, a gente só mete a assinatura e bala para frente. Exatamente. Então, é complicado, assim, não tem uma decisão pronta, não, assim, vai ficar para a jurisprudência mesmo e vamos ver o que vai dar. Mas e aí, como é que tá em Cacoal? Tá tudo tranquilo. Graças a Deus. Nenenzão já tá grande. 4 aninhos já. Hoje foi a primeira festa junina dela, da escolinha. Olha! Coisa mais gostosa. Olha só. Tá gostando da experiência? Quer dizer, óbvio, né? Meu Deus, pergunta. Ser pai? Mas, Nossa, filha única, sou babão por ela. Não, né? Então, né? Mas assim, o que mais te... Qual foi, assim, o maior medo que você teve? Cara, não é o que eu teve, eu ainda tenho. O meu medo maior é falhar de alguma forma, mesmo que a gente sabe que todo pai tenta acertar, falhar em alguma correção, algum endireitamento que a gente quer dar, né? E acabar, né, sei lá, traumatizando a criança num castigo, alguma coisa assim, esse que é o meu medo. Graças a Deus, por enquanto, ela é muito carinhosa, né? Ela é muito apegada comigo, e mesmo eu dando um sabão nela de vez em quando, ela, 5, 10 minutinhos depois, ela já está com doce comigo, já está carinhosa.
Então, meu medo agora é projetando ele para a adolescência. Né? Quando chegar a adolescência, eu sei que eles ficam meio rebeldes. Eu fui um adolescente bem rebelde. Sei como é. Então, eu tô com uma filha adolescente já, né? Mas, assim, esse medo, ele é razoável, ele é razoável. Porque a gente tem que ter, o medo, na verdade, é o que faz a gente ter mais controle, né? Se você não tem medo, você faz as coisas na doida. Então, o medo, ele te dá aquele controle, aquele receio, Entendo. né? Mas, assim, cara, ó, eu acho que, assim, você sendo... o que eu estudei quando eu li alguns livros quando a minha filha foi nascer, que eu também tinha muito medo, né? Meu pai foi bem ausente, então eu não tinha muito parâmetro, assim, não tinha muito referencial, né? Mas eu tinha vontade de fazer dar certo. Então eu li muito e tentei sempre ser igual você está fazendo também. Eu acho que assim, você pode sim corrigir, pode dar o sabãozinho de vez em quando, porque isso coloca limites neles, porque quem não faz isso cria uns monstros que acha que é dono do mundo. Mas o importante é você ter também aquele tempo de qualidade, sabe? Você pegar ali um dia da semana, 2 dias da semana, e falar, filha, vamos no parquinho, vamos no cinema, vamos comer um hambúrguer. Tipo, é você ter aquele momento que você é amigo, porque nada impede que você seja amigo e nada impede que você seja pai. Pode ser as duas coisas. Então, você pode ser amigo, né? Amigo de festinha, de sorvete, de tereré, de parquinho, mas é óbvio que quando você tiver que dar o sabão, você vai dar o sabão. Então, acho que não são coisas, assim, não... lembre que não são coisas que se excluem, elas não se excluem. Elas são... Você pode ser concomitante, né? Pode usar as duas coisas. Que eu acho que é o que você está fazendo já, né? Sim, sim. Não, eu também sou dessa linha de pensamento, que a gente não pode se omitir em ensinar o certo e o errado, mesmo que doa no coração da gente. Também já tive que dar palmada na bunda da Ellen também já. Olha que isso está sendo gravado, rapaz. A gente não pode confessar assim, não. Brincadeira. Pois é, não, mas não é palmar, não é espancar, é tipo assim, é dar aquela, é tipo assim, você fez isso de novo, que eu já tinha falado pra você não fazer, aí de Sim, é novo quando fez, eles entram na desobediência aí já, né? já Na meio que na reiteração do mesmo rebeldia, erro. exato, meio que na rebeldia, sabe, de fazer de Sim, propósito. para Aí, testar o nosso limite. exato, e eu acho que ela achava que eu nunca ia bater nela, aí eu peguei, pá, dei um tapa na bunda dela, ela tinha acho que 8 anos, aí eu peguei, eu já, acho que era a terceira, quarta vez que eu tava falando. Aí eu peguei e dei um tapa. Aí ela, tipo, assustou, mas assim, caiu a ficha dela. Ela falou, não, o dia que ele tiver que me bater, ele vai bater. Ele não tem medo de bater. Então, ali, aquele dia, ela viu. Ela viu que se eu precisar, eu vou fazer. Entendeu? Porque ela achava que ela era filha única, que não sei o quê, que eu nunca ia fazer isso. Entendeu? Nossa, o pessoal tá demorando, né? Sim, Jesus. já já eles voltam. Ai, Senhor. Quanto mais demora, mais angústia. Ai, ai. E tá conseguindo estudar, Anderson? Não, parei com os estudos. Ai, cara, eu também tô nessa, hein, velho? Desanimado, hein? Desanimado, cansado, sei lá o que eu tô. Não sei o que eu tenho, não. É alguma coisa desconhecida. Ou conhecida, né? Pode ser só a velha preguiça. Ai, comodismo, sei lá qual que é o trem. Você tá na ML tem quanto tempo já? Desde novembro passado. Eu peguei o finzinho do ano passado e basicamente esse ano, né? Comecei desde o início com as matrículas, primeiro semestre.
acompanhando a turma da pós. E aí, aí aqui saiu, né? Saiu daqui de Paraná e foi para Cacoal quando? Ano passado, né? Rapaz, eu não sei a data ao certo, não. Quando eu entrei em novembro, eu já estava aqui. É. Então, voltando aí. Voltando. E aí, voltamos? Estamos todos aqui na Voltaram. sala? Contagem todos presentes. Wagner, só elogios. Fiquei muito, muito feliz ali com as considerações da doutora Úrsula e do doutor Elson. Não vou ficar fazendo muito suspense, que eu já sei, né, que você estava bastante nervoso, como a gente havia comentado antes. A sua nota é 9,5. Parabéns. A doutora Úrsula fez algumas sugestões na fala dela, e que daí durante ali as nossas ponderações do doutor Elson e concordou também, e eu acho realmente que é muito pertinente. A gente fazer aquelas alterações ali no resumo e, na conclusão do seu trabalho, fechar com as suas ponderações sobre o tema, na sua percepção, né? Nas palavras do doutor Elson, eu acho que isso vai trazer um ganho muito grande aí para o seu trabalho, e com certeza, como é um tema inovador, quando as pessoas forem buscar, né, academicamente, também para produzir sobre o assunto, com certeza seu trabalho vai ser utilizado como referência. E ali, então, foi estabelecido o prazo de 10 dias para essas pequenas alterações, mas já está aprovado, é só para realmente o trabalho ficar aí, fechar com chave de ouro. Tá bom? Aí depois acho que tem uma ata, né, Anderson? Correto, E aí doutora. Vai ser preenchido lá pela DIRPA em Porto Velho e colocado no SEI para bloco de assinatura. Ah, sim. Aí depois, então, daí essas considerações vão ser colocadas na ata, mas em suma, é isso aí. Tá? Aprovadíssimo, mais uma pós-graduação aí, uma pós-graduação de peso, fechando com chave de ouro. Parabéns, Wagner. Eu agradeço demais. Pode falar, doutora, desculpa interromper. Não, eu não estava falando nada. Não, eu acho que a doutora Úrsula ia falar alguma coisa, eu interrompi, eu acho. Não, só queria parabenizar pelo excelente trabalho, pelo excelente tema, como eu tinha falado, foi maravilhoso mesmo, adorei estar na banca, queria agradecer muito a Emi novamente, o Elson por estar aqui junto, tá, olhando esse teu trabalho, olhando esse tema tão sensível. Bom, eu agradeço toda a escola, né, por essa possibilidade, né, pelo curso, foi muito bom ter professores excelentes, como a doutora Emi, o doutor Elson. Pena que a doutora Úrsula, né, está em Porto Velho, mas podia, de repente, fazer uma tabelinha aí, né, alguma coisa. Mas eu quero agradecer a escola pela oportunidade, agradecer a orientadora, né, a doutora Emi, que teve muita paciência, muita criatividade, teve toda a sensibilidade de achar os pontos que seriam necessários de abordar e para ficar realmente um trabalho mais de acordo com mais de acordo, né, com os anseios da sociedade, que acho que é o importante do curso, né? E agradecer né, o voto, que os senhores permitiram, né, a nota realmente boa. Agradeço todas as considerações, as perguntas muito válidas, e é isso aí. Obrigado mesmo. Obrigada, Wagner. Obrigada mais uma vez, doutora Úrsula, doutor Elcio, por disponibilizar aí o tempo, né, não só para participação da banca, mas de leitura, de análise, né, o nosso tempo que já e a nossa energia que já é escassa, né, que a gente já tem muitas coisas aí para fazer, mas que se dispuseram e abrilhantaram aí a banca do Wagner. Obrigada, Anderson. Acho que podemos encerrar, então.
Ou temos que fazer mais algum protocolo?